Boa tarde. Sobre o aumento de 25% do valor da aposentadoria por idade e por tempo de contribuição para quem necessita dos cuidados de terceiros, o artigo 45 da Lei 8.213 de 91 prevê o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez para o segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa, ou seja, os cuidadores. O acréscimo de 25% é estabelecido na legislação vigente, tem fundamento na Constituição Federal e tem por princípio básico garantir a prevalência da dignidade e igualdade por meio do acesso a todos os direitos sociais fundamentais. Com o acréscimo previsto no artigo 45 da Lei 8.213 de 91, o benefício pode atingir o patamar de 125% do salário de benefício. Essa é a hipótese em que o valor do benefício poderá superar o limite do teto geral do regime geral de previdência social. O referido acréscimo de 25% cessará com a morte do aposentado, obviamente, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte a eventual dependente que tiver direito a esse benefício. O Decreto-Lei 3.048 de 99, por sua parte, prevê em seu anexo 1 a relação das doenças que dão direito a esse acréscimo de 25% para os aposentados, que são cegueira total, perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta, paralisia de 2 membros superiores ou inferiores, perdas dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível, perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível, perda de um membro superior e outro inferior quando a prótese for impossível, alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social, doença que exija permanência contínua no leito e incapacidade permanente para as atividades da vida diária. A relação das enfermidades acima transcrita não pode ser considerada como exaustiva. As hipóteses definidas sem possibilidades de inclusão de outras, ou seja, pois outras situações podem levar o aposentado a necessitar da assistência permanente, mesmo não estando enquadrado no rol previsto acima, o que pode ser comprovado por meio de laudos e exames médicos, assim como em perícia médica a ser realizada junto ao INSS ou judicialmente, já que a tendência é o INSS negar, na maioria das vezes, tendo a pessoa que necessita que acionar o judiciário. Dentro do procedimento do processo, passará por uma perícia judicial, onde se constatará o seu direito. Por ocasião da concessão desse benefício, por ocasião da concessão do benefício por invalidez, se na perícia médica for identificado que o segurado faz jus ao acréscimo de 25%, deverá o perito de imediato verificar se este necessita de assistência permanente de outra pessoa, determinando o início do pagamento na data do início da aposentadoria por invalidez. Diversos especialistas na área do direito previdenciário, assim como a atual e mais adequada jurisprudência, já reconhecem claramente o direito do acréscimo de 25% para as seguintes aposentadorias: aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade e aposentadoria especial. Assim, senhores, qualquer aposentado que tiver acometido por doença grave, que o impossibilite de realizar as suas atividades elementares do cotidiano e necessite de um tratamento igualitário perante a Previdência Social, em relação aos aposentados por invalidez,
uma vez que esta igualdade está prevista na Constituição, devem buscar os seus direitos, inicialmente pela via administrativa junto ao INSS e, em caso de negativa, acionar o judiciário. Um dos principais argumentos para o acréscimo de 25% é que, além da igualdade como um direito fundamental constante na nossa Carta Magna, é o exemplo da regra constante na Lei 8.112 de 90, em seu artigo 190, que trata do regime próprio dos servidores públicos federais, em que existe a previsão de majoração dos proventos proporcionais para integrais pela superveniência de moléstia grave. Não há que se falar em necessidade de prévia fonte de custeio, pois no sistema previdenciário vigente não há contribuição específica para a concessão de adicional para o aposentado por invalidez. Recentemente, porém, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu ser devido o acréscimo de 25% ao benefício de um aposentado do regime geral de previdência social que, posteriormente à concessão de sua aposentadoria, tornou-se inválido, necessitando da ajuda permanente de terceiros. A este caso, foi concedido. Importante ainda reforçar que a distinção entre os beneficiários de benefícios de aposentadoria, de previdência social, é incabível e inconstitucional, tendo em vista que o núcleo de risco consiste na necessidade de assistência permanente de outra pessoa, independentemente da espécie de aposentadoria obtida pelo segurado. Se ele se tornou incapaz, ele se aposentou por tempo de contribuição ou por idade, mas posteriormente se tornou incapaz. Certamente, se ele necessita da ajuda de terceiros, ele terá o direito de acréscimo aos 25%. Nós concluímos esse singelo trabalho afirmando que não pode haver diferença para a concessão deste acréscimo entre as aposentadorias, quanto para qualquer outra modalidade de aposentadoria, desde que, como dito, há comprovada a necessidade pelo segurado da assistência permanente de terceira pessoa, pois qualquer interpretação diferente a isso afrontaria a dignidade da pessoa humana por colocar em risco a garantia das condições existenciais mínimas. Busquem seus direitos. Na dúvida, consultem um advogado e não se esqueçam de se inscreverem no meu canal Cristiano Covas Advogado. É só clicar aí embaixo e dar o seu like. Boa tarde, bom dia de trabalho a todos.